Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a evolução da jurisprudência em contratos de arrendamento rural e os impactos da perda da propriedade nesses vínculos jurídicos. A terceira turma do STJ tem consolidado o entendimento de que a perda da propriedade pode levar à extinção do contrato de arrendamento, afastando a aplicação automática da subrogação do novo proprietário. A interpretação dialoga diretamente com o Estatuto da Terra e com o Decreto 59.566 de 1966, que trata da função social da propriedade e das hipóteses de encerramento desses contratos. Para entender melhor como que o STJ tem construído esse entendimento ao longo do tempo, os impactos práticos dessas decisões e o que produtores e arrendatários podem esperar daqui para frente, eu converso agora com o professor e advogado especialista em contratos, Guilherme Veiga. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Muito obrigado, é sempre um prazer participar desse tipo de evento para que a gente possa levar as informações para o maior número de pessoas sobre as decisões do STJ. Doutor Guilherme, começa explicando então para quem nos acompanha como que a jurisprudência do STJ tem evoluído em relação aos contratos de arrendamento rural. A gente observa uma preocupação crescente do STJ em interpretar os contratos de arrendamento à luz da função social da propriedade. A propriedade existe para que ela tenha uma função social. Mas o STJ também mantém uma coerência muito grande porque não se afasta da centralidade dos limites específicos previstos no Estatuto da Terra e na sua regulamentação. Ou seja, o STJ entende os motivos da função social da propriedade, mas, por outro lado, também garante o que consta da lei do Estatuto da Terra, que regulamenta essa relação, inclusive, sobre os arrendamentos rurais. E qual que é o entendimento predominante do STJ sobre a extinção de contratos diante da perda da propriedade? O entendimento predominante é de que a perda da propriedade por decisão judicial implica na extinção imediata do contrato de arrendamento. E essa é uma distinção muito importante, porque se a perda da propriedade foi por decisão judicial, extingue-se o contrato de arrendamento. Por outro lado, se houve compra e venda da propriedade, há uma subrogação do contrato, ou seja, o contrato de arrendamento continua válido e o novo proprietário do imóvel, que adquiriu esse imóvel, então, que já estava arrendado, se subroga nos direitos e obrigações, ou seja, permanece o contrato de arrendamento pelo prazo que nele está previsto. E de que forma a interpretação do Estatuto da Terra tem sido consolidada nas decisões mais recentes, doutor Guilherme? O Estatuto da Terra vem sendo interpretado de forma técnica e restritiva, especialmente com relação às hipóteses de subrogação. O tribunal tem, então, distinguindo com clareza situações em que houve alienação do imóvel, em que há, então, a continuidade do contrato de arrendamento rural, daquelas outras em que há perda da propriedade por decisão judicial, em que se reconhece, então, a extinção do vínculo do arrendamento. E o que é que isso leva de efeito prático, para que fique claro para os ouvintes? O arrendatário perde o direito de continuar na terra, apesar de ter um contrato que previa, vamos supor, 2 anos de utilização da terra. Se o contrato for extinto, ele tem que sair. Tem divergências aí de jurisprudência entre tribunais estaduais e o STJ nesse tipo de matéria, doutor? Tem, mas essa divergência ela é mais específica quando há contratos de compra e venda do imóvel em que esse imóvel, objeto da compra e venda, tem um arrendamento. Em que situação? O arrendatário, a pessoa que está lá alugando, vamos falar de forma mais simples, essa terra, ele tem que ser notificado para que ele possa exercer o direito de preferência de compra no caso de alienação do imóvel rural. Então, esse tipo de disputa em que esquecem de fazer a notificação, qual o prazo que o arrendatário tem para exigir o direito de preferência dele, e estas questões envolvendo compra e venda e continuidade do contrato de arrendamento, ela até tem uma divergência maior do que a distinção do contrato por perda da propriedade em razão de decisão judicial, porque aí é um ato de império. Não é a vontade
de uma parte que decidiu vender o imóvel. Ele perdeu a propriedade por uma decisão judicial. Então, tudo que vem a partir dela também se torna extinto. E no caso de não ter acontecido essa notificação para quem está arrendando o terreno, exercer aí, poder ou não exercer o direito de preferência, é possível anular algum ato em decorrência disso ou não, doutor? Sim, é possível. O arrendatário tem um prazo de 6 meses, mas ele vai ter que depositar o valor que foi declarado na compra e venda em juízo. Ele pode exercer o direito de preferência, mas ele tem que ter o dinheiro para pagar de uma vez o valor que foi realizada aquela compra e venda. E tem que estabelecer e tomar essa atitude dentro do prazo previsto de 6 meses. E em que medida o decreto 59.566 influencia aí a construção da jurisprudência sobre o arrendamento rural? Ele é o que fornece a disciplina normativa detalhada para as hipóteses de extinção do arrendamento. E por isso é que ele é frequentemente utilizado pelo STJ como fundamento principal da decisão. Então, não é uma questão sobre fato, que aí nem poderia ser tratado no STJ. É uma questão sobre direito. Extingue-se ou não extingue-se o contrato de arrendamento e em que hipótese se extingue. Isso tudo é regulamentado pelo decreto 59.566 de 1966, um decreto até bem antigo. A jurisprudência, ela tem ampliado ou restringido as hipóteses de subrogação em contratos agrários, doutor Guilherme? A tendência é de restrição e de forma correta. Mas a gente tem que entender uma outra realidade por trás. Quem arrendou a terra provavelmente está lavrando na terra e empenhou toda a vida dele naquela produção rural. E imagine o contrato dele está sendo extinto da noite para o dia porque o proprietário que tinha arrendado a terra para ele perdeu a propriedade por uma decisão judicial. Então, nessas situações de conflitos de terra agrários, eu sou da política de que a melhor forma é mediar, é chegar para um acordo, é que as partes possam conversar. Porque também é muito duro para aquela família que investiu sua vida na lavra de uma terra arrendada perder da noite para o dia aquela possibilidade de fazer a colheita. Então, eu acredito que a mediação, e o STJ tem um departamento de mediação muito bem estruturado, é o melhor caminho do que se ter uma decisão judicial que poderá levar até a um conflito agrário. E como que os precedentes tratam aí o equilíbrio entre a segurança jurídica e a função social da propriedade? É uma questão muito importante, porque os precedentes buscam justamente o ponto de equilíbrio entre essa função social da propriedade, que é considerado um elemento relevante da utilização da terra, mas que não pode ser afastada da lei. E a lei estabelece que extingue-se o contrato de arrendamento quando ocorre perda da propriedade por decisão judicial. Então, o que eu acho que nessa situação pode ocorrer é a mediação, para que as partes estabeleçam um prazo para a saída da terra. Mas o STJ está sendo muito criterioso e delimitando bem a matéria, declarando que, nesta situação, como ocorreu na terceira turma, é caso de extinção do contrato de arrendamento. Ok. E é possível identificar uma tendência do tribunal em proteger mais o proprietário ou o arrendatário? Como é que está isso? Qual é a visão sobre isso, doutor? Eu prefiro colocar que ele não protege nenhum nem outro. A função do STJ é de interpretar a lei, e a lei determina a extinção do contrato de arrendamento. E essa causa do STJ, da terceira turma, ela foi interessante, porque quando declarada a extinção, o arrendatário entrou com uma ação dizendo: eu tenho aqui o meu contrato está válido e meu contrato ainda é por alguns anos. Então, a discussão foi de um arrendatário que queria prevalecer o contrato de arrendamento perante o novo proprietário do imóvel, que adquiriu por decisão judicial. Mas o novo proprietário do imóvel disse: não me interessa esse arrendamento. E se interessasse, ele poderia fazer um novo contrato. O que o STJ fez foi declarar: esse contrato está extinto, não vale mais. Doutor, e vale ressaltar que essa é uma questão diferente, né? De quando uma pessoa vai comprar um imóvel que está alugado, por exemplo, toma ciência ali que esse imóvel está alugado, e quando ele compra o imóvel, ele mantém o contrato que está em vigor, né? São situações diferentes, né? Você foi absolutamente preciso. São situações diferentes. E esse é o ponto central da distinção. Uma coisa é quando se vai comprar um imóvel que existe um arrendamento rural ou uma locação de um imóvel urbano, por exemplo. Quando isto ocorre, pode ocorrer a venda.
desde que dê a preferência para quem está lá arrendando, quem é o arrendatário ou o locatário, e, nessa situação, o novo proprietário assume direitos e as obrigações do contrato, porque ele sabia que aquele contrato estava em vigor. Então, compra e venda é uma situação, não extingue o contrato de arrendamento. Perda da propriedade por decisão judicial ou por um ato de império como desapropriação, extingue-se o contrato de arrendamento. E qual que é o peso dos precedentes do STJ na uniformização das decisões sobre direito agrário no Brasil? O STJ exerce um papel central na uniformização da interpretação da legislação federal, especialmente em temas técnicos como esses temas agrários e que geram conflitos fundiários. Então, os precedentes do STJ contribuem para reduzir a dispersão decisória, ou seja, a divergência na jurisprudência, mas serve também para orientar tanto os tribunais quanto os operadores do direito, os advogados que vão assessorar essas pessoas que são proprietárias de imóveis ou que querem arrendar imóveis, de que a posição do STJ nesta situação jurídica é de extinção. Então, o STJ ele serve como um farol que vai balizar a aplicação do direito nos casos concretos futuros também. E para a gente fechar aqui, doutor, que impactos a consolidação dessa jurisprudência pode gerar para o futuro das relações contratuais no meio rural? Saber quais as consequências jurídicas dos atos praticados com previsibilidade e antecedência é a melhor forma. Ou seja, a principal consequência é o aumento da previsibilidade. Não é possível que amanhã alguém diga que não sabia que a extinção do contrato de arrendamento numa situação de perda da propriedade por decisão judicial é algo inovador, é algo que não sabia ou era algo que não estava definido. Ou seja, o STJ definiu critérios específicos sobre a extinção contratual e a ausência, então, de subrogação desse contrato de arrendamento pelo novo proprietário que adquiriu a propriedade por meio de uma sentença judicial. Então, a principal consequência é termos a clareza sobre a previsibilidade das consequências jurídicas nessas situações específicas que foram tratadas, nesse caso, julgado na terceira turma. É segurança jurídica no fim do dia. Ok, doutor Guilherme Veiga, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado, é sempre uma oportunidade muito boa de contribuir com o STJ. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.